Olá! Você tem dúvidas sobre a aplicação de perguntas no Google Classroom? Então esse vídeo é para você. Nesse vídeo serão apresentadas 4 possibilidades de aplicação de perguntas. Vamos lá! A primeira das possibilidades é o próprio mural. O mural tem um comportamento similar a uma rede social. Aqui você pode fazer perguntas diretas aos seus alunos, diretamente direcionadas aos seus alunos. Por exemplo, qual é o contexto atual da segurança de TI do Vale do Taquari? Então, eu posso lançar essa pergunta, fazer essa postagem e os alunos podem interagir respondendo, postando links, respostas diretas, vídeos, enfim, tudo aquilo que eles acharem pertinente a essa pergunta lançada aqui no mural. Lembrando, o mural ele é tido como uma rede social. Portanto, ele pode ser utilizado livremente nesse contexto. Isso é muito bacana. Isso permite uma interação muito dinâmica dos alunos e eles podem, a partir daqui, fazer suas postagens, postar vídeos, postar textos, links, como está aqui, comentários, enfim. É bastante livre, assim como o Facebook, assim como o WhatsApp ou outra rede social, Instagram, por exemplo. Uma outra forma é, em atividades, criar uma nova atividade no formato pergunta. Então, vamos lá. O primeiro formato é no sentido fórum. O fórum é um formato específico que não tem nenhuma declaração explícita. Ele é habilitado automaticamente pela escolha do tipo de resposta. Se eu escolher aqui uma resposta de múltipla escolha, ele será uma enquete. Se eu escolher resposta curta, esta pergunta ela será um fórum. Por exemplo, qual é a aplicação de um firewall em pequenas empresas? Deixe o seu comentário. Pode ser algo nesse sentido. Aqui é a pergunta em si. Né? Aqui eu posso colocar algumas instruções, respostas curtas de até 10 linhas. Por exemplo, pode ter qualquer outra orientação. Aqui eu posso categorizar um pouco melhor este fórum que eu estou criando, colocar algumas regras, né? Eu posso colocar uma data de entrega, um tópico, eu posso colocar alguma categoria de nota, se é cognitivo, procedimental, atitudinal, óbvio, isso aqui deve estar previamente cadastrado, e aqui quantos pontos esta atividade contabiliza para os alunos. Também posso, então, especificar que os alunos podem responder uns aos outros, ou não, ou que os alunos podem editar sua resposta ou não. Quando não está selecionado é não, quando está selecionado é sim. Então aqui bastaria fazer a pergunta, perguntar, e essa pergunta é lançada no Google Classroom. Eu vou mostrar aqui uma pergunta que já foi lançada, é uma pergunta que foi disponibilizada para os alunos em um outro momento, que aqui está. Qual é a relação e importância da atitude para a segurança da informação? Então, eu posso ver aqui, entregues, e aqui eu tenho qual é a relação, importância da atitude para situações diárias relacionadas com a segurança em TI. Eu tenho 30 entregas, né, 30 participações, e aqui eu consigo ver quem participou. Nesse caso, eu não estou vendo nenhuma resposta de um aluno para outro aluno, mas os alunos podem responder entre si e podem abrir aqui um debate bastante amplo. O legal disso é que eu consigo atribuir, então, uma nota, consigo ver a participação de cada um e a intensidade da participação, e se esse aluno interagiu com os demais colegas.
Esse é um formato bastante interessante de pergunta, né? Como visto, ele é um formato for. Uma outra possibilidade é criar uma pergunta no formato de enquete. Então, no formato enquete, eu lanço uma pergunta um pouco mais direta, que tem 2 ou 3 opções. Por exemplo, eu poderia perguntar tipos de segurança, né? Quais os tipos de segurança? Ou qual o melhor tipo de segurança para uma pequena empresa? Eu poderia colocar aqui múltipla escolha e cadastro as diferentes opções, né? Então, posso ter opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, enfim, múltiplas opções. Também aqui eu posso configurar, parametrizar a forma que o aluno vê essa pergunta ou vê as respostas dos demais colegas. Por exemplo, aqui eu estou dizendo, os alunos podem ver o resumo da turma. Depois que ele entregou a sua resposta, a sua escolha, né, que ele respondeu à enquete, ele pode ver o resumo das respostas dos demais colegas. Eu vou demonstrar aqui uma pergunta já elaborada nesse formato. Por exemplo, aqui nós temos nesse sentido. Veja que eu consigo ter um resumo imediato, né? Eu tenho aqui as respostas e eu posso ver aqui como foram as entregas. Aqui eu tenho, então, uma pergunta. Sobre os conceitos de proteção e segurança, julgue os itens abaixo. O princípio da confidencialidade, o princípio da disponibilidade, o princípio da autenticidade. Os alunos respondem, então, a esta enquete. E aqui eu posso ver qual é o nível de resposta para cada uma das opções. E eu posso, então, identificar se os alunos estão familiarizados com o tema, se eu posso seguir adiante ou se eu tenho que fazer alguma revisão. Eu posso perceber que houve uma pequena confusão aqui. Então, eu posso identificar aqueles alunos que estão mais corretos ou mais errados, né? Mais certos ou mais errados em função desta pergunta. Então, poderia ver aqui quais são os alunos. Basta clicar no item e eu vejo quais alunos responderam cada opção. Obviamente, eu não mostro isso aqui aos alunos, mas isso é muito interessante para o professor identificar quais são os alunos com maior dificuldade. Muito bem, eu tenho ainda a quarta possibilidade, então, que é a aplicação de uma questão ou de uma atividade com um teste. Eu posso, então, clicar aqui com um teste. Ao clicar aqui com um teste, veja que ele já abre um formulário. Eu posso, então, buscar um formulário que eu já possuo, né? Ou criar um formulário a partir de um modelo que está aqui posicionado. Posso parametrizar também livremente. Muito bem. Isso aqui resume ou resulta em algo desse tipo aqui. Então, eu criei uma atividade com várias perguntas, procurando identificar os conhecimentos prévios destes alunos. Eu posso perceber aqui que todos os 33 alunos fizeram a entrega. Posso também ver a partir daqui, ou atribuir uma nota a partir daqui. Eu poderia ver a nota se já tivesse atribuído a nota ou se tivesse feito uma coleta automática desta nota. Como não fiz a coleta automática, eu preciso identificar depois qual a participação. Vamos ver, então, o objetivo dessas perguntas. Ao clicar no questionário, eu posso ter aqui um resumo rápido de como estão os conhecimentos prévios dos alunos para essa disciplina ou para esta unidade de aprendizagem. Este questionário, então, para este questionário, os alunos estavam disputando um conjunto de pontos que poderia chegar, então, até 21 pontos. Então, 21 pontos seria a somatória de todos os acertos desse questionário.
Isso aqui é muito interessante porque eu posso apresentar para os alunos, olha, de 21 pontos, né, que estavam em jogo, na média, houve 3 acertos. O pior caso foi de 4 acertos, depois temos 7, 8 e assim por diante. Aqui eu também consigo ver quais foram as respostas com maior problema, com maior erro, né, maior índice de erro. E eu posso tratar essas questões apenas com eles. Então, eu não preciso tratar todas as questões. Onde houve grande índice de assertividade, eu não preciso tratar com os alunos. Posso tratar apenas essas aqui. Ou discutir todas as questões, revisar todas as questões com os meus estudantes. Isso aqui é muito útil e bastante produtivo para uma análise geral com os estudantes. Então, por hora era isso. Tem outras opções, mas essas opções serão apresentadas em um próximo vídeo, pois requerem uma interação um pouco mais detalhada aqui, por exemplo, com o compartilhar com o Classroom, que é uma extensão do Chrome. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha sido útil para as suas atividades e até a próxima.